Estamos iniciando mais um culto de louvor ao nosso Deus. Graças a Deus pela rica oportunidade que temos desta celebração. Temos liberdade em Cristo Jesus diante de Deus Pai, por meio do Espírito, para nos apresentarmos em culto, em gratidão, em louvor ao seu nome. Convidamos a todos que nos acompanham nesta noite, que tenhamos aí uma palavra de oração inicial, entregando a Deus este tempo de culto, este período que vamos passar juntos em comunhão com o Senhor, por meio do Espírito, em comunhão uns com os outros, através do Espírito Santo. Vamos orar por este culto? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por teu Filho Jesus Cristo, que nos amou, que se entregou por nós, que propiciou, que expiou nossos pecados, que nos trouxe a tua justiça, tua santidade. Em nome de Jesus, nos apresentamos diante de ti nesta hora para cultuar teu nome. Queremos celebrar tua grandeza, tua riqueza, tua majestade. Santo é o Senhor, santo é o teu nome, justos e verdadeiros são os teus caminhos, preceitos, teus juízos, único Deus verdadeiro, Deus fiel. Diante de ti, queremos te cultuar. Que o Senhor aceite este culto, que ele seja prazeroso ao teu coração, em nome de Jesus. Amém. E neste espírito, vamos louvar, cantar louvores ao Senhor. Convido a você a que cantemos juntos o hino do cantor cristão. Nós temos motivos para orar, seja gratidão, seja intercessão,
Diante de Deus, devemos sempre colocar nossas súplicas, nossos anseios, e também diante de Deus devemos colocar a nossa gratidão. Bom é render graças ao Senhor, demonstrar gratidão a Ele. Queremos agradecer a Deus pelo cuidado do Senhor sobre a vida do nosso irmão Aldair. Temos recebido da parte da nossa irmã Silmara constantes informações do cuidado permanente, presente, da providência, a provisão do Senhor sobre esta família. Nós estamos citando a família do irmão Aldair, a vida dele, porque nós temos orado, mas esta mesma gratidão, este louvor, ele se aplica, ele se espalha sobre todas as famílias desta igreja. Graças damos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Queremos agradecer a Deus também pelas bênçãos sobre a família do Fázio, nosso irmão. Graças a Deus pela pronta recuperação da Priscila, sua esposa, da Isabel, sua filhinha. Oramos muito por isto, oramos por esta família e Deus tem cuidado, Deus tem derramado graça, bondade, misericórdia sobre esta casa. Mais um exemplo que estamos dando do cuidado permanente do Senhor. Graças a Deus por isto. Queremos nos lembrar de famílias enlutadas da nossa igreja. Pedimos que Deus derrame consolo, que sua presença consoladora, de ânimo, de vigor, esteja sobre cada família, cada lar. A família da nossa irmã Vone, do nosso irmão Wilson, da nossa irmã Ruth, da irmã Lourdes, da irmã Maria do Carmo, familiares da irmã Ida. Então são famílias que sofreram aí recentemente com perdas, e pedimos o consolo, a bênção do Senhor sobre estas famílias enlutadas. Convido a você a esta palavra de oração, vamos orar juntos. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado terno. Quanta presença cuidadora, quanta ternura, quanta atenção, deferência da parte do Senhor para conosco. Te louvamos pelo cuidado sempre presente, pelas manifestações de amor, de carinho, de cuidado e proteção do Senhor sobre nós. Toda a honra, toda a glória ao Senhor, toda a gratidão. Te agradecemos pela bênção de podermos contar com o Senhor. Tuas misericórdias não têm fim, grande é o teu amor, infinita é a tua bondade, grande é a tua fidelidade. Queremos sempre te louvar, contar, cantar teus feitos. Graças te damos, Deus de perto e não de longe, Deus presente, Deus que está conosco sempre, em todos os momentos. Te agradecemos, te louvamos, Senhor. Te agradecemos pelo teu consolo e pedimos que a tua presença consoladora seja constante sobre as famílias enlutadas da nossa igreja. Famílias que recentemente perderam entes queridos, que o teu conforto, a tua mão de consolo, de paz, de ternura, repouse sobre cada família, sobre os irmãos da nossa igreja que estão passando por luto. Pedimos tua bênção protetora aos irmãos da nossa igreja que trabalham na área da saúde. Proteja a todos. Pedimos a tua bênção sobre cada família desta igreja, cada lar, cada vida, que a Igreja Batista em Vila das Belezas seja consagrada só a ti e viva para o teu louvor. Livra-nos do mal, nos proteja,
em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar na palavra de Deus, Romanos, capítulo 1, de 7 a 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 12. Vamos separar este momento em torno da bendita palavra de Deus. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Amém. Graças a Deus, porque temos oportunidade de pregar a palavra, de compartilhar o Evangelho Santo do Senhor a todos. Que este tempo seja muito prazeroso, muito precioso para todos nós, diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele não conhecia os irmãos de Roma pessoalmente. Um dos motivos, dentre vários, esta carta, ela tem vários motivos para existir, por ter sido escrita. Um deles era preparar a visita, que Paulo queria fazer aos romanos. Ela foi escrita de Corinto, na Grécia, e a carta seria, portanto, uma garantia de legado, caso a visita não se configurasse. Caso não fosse possível Paulo visitar os irmãos, a carta seria uma garantia de legado. O destaque que o apóstolo dá ao encontro pessoal, neste eixo que eu quero trabalhar com os irmãos e com todos que nos ouvem nesta noite, o destaque que o apóstolo Paulo dá ao encontro pessoal é pertinente para hoje, sobretudo pelo tempo em que vivemos. Estamos aí com limitações de encontros pessoais, de relacionamento pessoal, de presença, Então, há muitos benefícios decorrentes dos encontros pessoais que a igreja tem. É notória a importância que Deus dá ao convívio do seu povo. Isto está presente tanto no Antigo Testamento, sobretudo no Novo Testamento. As pessoas estarem em comunhão, sob a bênção do Espírito Santo, firmadas na palavra de Deus, disto decorrem muitas bênçãos. Este convívio santo, imprescindível, importante do povo de Deus, este convívio debaixo dos preceitos da palavra de Deus é vital para a igreja. Paulo sabia disto. Ele escreve acerca disto em suas cartas. Ele precisava disto. Mesmo sem conhecer os irmãos pessoalmente, Paulo reconhece a posição deles em Cristo Jesus. Então nós estamos aqui diante de duas coisas importantes. O fato de Paulo não conhecer os irmãos pessoalmente, e isto por si só
gerava no apóstolo uma necessidade de encontrá-los, de estar com eles, porque isto, biblicamente, é muito saudável, mas isto não anula o fato de aqueles irmãos gozarem, desfrutarem de uma posição privilegiada em Cristo Jesus. Quanto a esta posição, Paulo se refere a ela no versículo 7, amados de Deus, chamados santos. Então, independentemente do encontro pessoal tão necessário, tão importante, há algo mais nobre, mais presente do ponto de vista espiritual, garantido em Cristo Jesus. Os crentes são amados por Deus e são santos. Trata-se, portanto, da posição espiritual de todo crente em Cristo Jesus. Haja encontro ou não, haja compartilhamento ou não, estejamos juntos ou não, isto não altera a nossa posição enquanto crentes em Cristo Jesus. Somos amados de Deus e somos santos. Ainda que tenhamos limitações relacionais mútuas, era o caso aqui, somos amados e santificados por Deus. Isto deve gerar em nós muito conforto, muita alegria. Não estamos anulando a necessidade dos encontros pessoais. Nós vimos na leitura do texto quanto Paulo ele explorou esta necessidade, colocou isto de modo bem explícito, bem claro em seu texto, em sua carta, a necessidade de estar com os irmãos. Mas, além disto, acima disso, nós temos uma posição, desfrutamos de uma posição em Cristo Jesus que nos garante a santificação, que nos garante o próprio amor de Deus. Deus nos amou e nos santificou em Cristo. Não importa o que aconteça, não importam as limitações, ainda que elas nos sejam, de certo modo, desagradáveis, desconfortáveis, somos amados e em Cristo somos santificados. Tal posição pressupõe que nossas atitudes, inclusive, reflitam essa realidade. Já desfrutamos de uma realidade em Cristo Jesus que, em decorrência desta realidade, precisamos ser, precisamos agir, precisamos falar a partir desta realidade que já desfrutamos. Somos amados por Deus, vamos agir como tal. Somos santificados em Cristo Jesus, nos portemos como tal. Santidade, separação para Deus, viver em função de Deus, obedecer sua palavra incondicionalmente, aplicar seus preceitos em nossas vidas, glorificar a Deus, cultuar a Deus. Todas estas coisas são possíveis a despeito, apesar das limitações de encontros pessoais, embora estes sejam muito importantes e estejam destacados na carta que estamos estudando. Vamos pensar também na soma de todas as bênçãos. Então, os encontros pessoais são importantes, a comunhão do povo de Deus é muito importante, é uma bênção, é imprescindível estar junto, estar em comunhão, desfrutar da presença do outro, mas há bênçãos que transcendem, que excedem a estas. Sempre que nos referirmos à igreja, então, todas as vezes que nos referirmos ao povo de Deus, saibamos que ela, a igreja, é portadora de bênção inigualável. Isto já deve frear, por exemplo, o mau juízo de valor da nossa parte, isto deve frear uma visão preconceituosa acerca da igreja, uma deterioração da igreja, uma banalização da igreja.
Todas as vezes que pensarmos, que falarmos da igreja, que nos referirmos a ela, saibamos que a igreja é portadora de bênção inigualável. A vida da igreja está intimamente ligada à cruz. Eu quero tua atenção ao versículo 7. Nós estamos no versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mais que uma mera saudação, mais que uma mera formalidade. Trata-se de uma verdade fundante. A graça de Jesus resultou na paz que desfrutamos com o Pai. Por si só, esta bênção permeia a igreja de uma qualidade singular. Isto não pode ser dito acerca de mais ninguém. Somente a igreja, somente o povo de Deus, comprado pelo precioso sangue do Cordeiro, povo que desfruta por meio da fé das bênçãos celestiais, da posição recebida através de Cristo Jesus, da posição celestial que gozamos. Só a igreja é portadora desta bênção. Então, quando nos referimos à igreja, nos lembremos disto. Vamos falar alguma coisa da igreja? Olhem o que permeia a vida da igreja, o que garante a vida da igreja. A graça salvadora de Jesus resultou na paz que temos com Deus. Esta é a bênção das bênçãos, a soma de todas as bênçãos. Sem a graça de Jesus, a paz com Deus seria impossível. E o que significa ter paz com Deus? É ser aceito por Deus. Deus nos aceita, nos recebe em seu trono por Cristo. Porque Cristo morreu por nós. Aliás, esta ideia, este conceito vai permear boa parte da carta de Paulo aos Romanos. Nós somos justificados por meio da fé em Cristo. Deus nos aceita, Deus nos acolhe em Cristo. É como se Cristo fosse a lente de Deus e Ele passa a nos ver por meio de Cristo. Só em Cristo, pela graça de Cristo Jesus, temos condições de exercer relacionamento com o Pai Celestial. Deus havia virado as costas para nós porque estávamos perdidos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça de Cristo Jesus temos paz com Deus. Então esta saudação contida no versículo 7, ela confere à igreja, ao povo de Deus, aos discípulos de Jesus, uma bênção sem par, inigualável, destacando a posição de amados e santificados. Somos amados por Deus, santificados em Cristo, pela salvação, pela morte de Cristo Jesus, desfrutamos, gozamos da paz com Deus, podemos nos relacionar com Ele, podemos falar com Ele, somos ouvidos por Ele, estamos diante dEle em seu trono de majestade e glória por causa disto. Graças a Deus por isto. Somos abençoados pela morte de Jesus, temos paz com Deus. Então, limitações relacionais, dificuldades para o exercício da comunhão, problemas que muitas vezes se nos apresentam, e era o caso também da igreja de Roma. Qual igreja que não tem problema? Alguns problemas são tratados nesta carta, como em outras cartas, em outras igrejas com as quais Paulo se relacionou
igrejas sobre as quais ele exerceu sua liderança. Hoje, vivemos um problema, uma crise de uma limitação muito grande do ponto de vista de encontros pessoais, de relações mútuas, ainda que o ambiente digital tenha minimizado, em certo ponto, não plenamente o impacto, mas até certo ponto, os encontros digitais, virtuais, têm sido uma forma de minimizar o impacto que estamos sofrendo. Então, duas coisas que precisamos entender. Os encontros pessoais, a presença, o desfrute da presença do irmão, e isto desemboca numa série de coisas maravilhosas que a igreja pode desfrutar. Esta necessidade por si só, ela é bíblica. Então, hoje vivemos um problema porque não temos isto, mas gozamos, desfrutamos de uma posição, de uma bênção, que é a bênção das bênçãos em Cristo Jesus, e isto não pode ser minimizado por conta de um problema, de uma circunstância adversa em que vivemos. Paulo sabia disto. Havia dificuldades para ele se encontrar com os irmãos de Roma. Não tinha o encontro pessoal tão necessário, mas ele via que aquela igreja era abençoada, desfrutava da graça de Jesus e da paz com Deus. E isto se aplica à nossa igreja também. Uma igreja abençoada, ela é bênção. Uma vez que a igreja desfruta de posição privilegiada em Cristo Jesus, ela naturalmente é canal de bênçãos. É assim a igreja. Foi assim que Deus planejou sua igreja. Uma igreja abençoada precisa abençoar. Uma igreja que naturalmente desfruta de bênçãos celestiais, esta igreja comunica bênçãos celestiais. Interessante que Paulo usa a palavra comunicar algum dom. Não que os dons sejam provenientes da igreja, sabemos que os dons são do Espírito Santo, mas a igreja, ela é canal, ela é portadora de bênçãos, ela desfruta das bênçãos celestiais e ela tem, por natureza intrínseca, inerente a ela mesma, natureza conferida pelo próprio Cristo, a igreja desfruta da nova natureza em Cristo Jesus, ela pode sim ser canal de bênção. Então, uma igreja abençoada, ela abençoa, ela é bênção. Dentre as bênçãos que nós podemos inferir a partir deste texto, há outros. O Novo Testamento está repleto, mas apenas deste texto podemos pensar nos dons espirituais, no conforto e no consolo. E isto tem a ver com encontros pessoais. Como exercer os dons espirituais, e eu quero tomar aqui emprestado o termo que Paulo usa, comunicar dons. Como comunicar dons espirituais sem estarmos juntos, sem nos encontrarmos? Conforto, como receber conforto e oferecer conforto sem estarmos juntos. Consolo, como nos consolarmos mutuamente sem estarmos juntos. Então, os irmãos e os amigos que nos acompanham, percebam o grau de dificuldade que nos está sendo imposto nos dias de hoje, a limitação dos encontros coletivos, o impacto, o dano que eventualmente isso pode vir a causar em questões fundamentais, elementares da própria vida da igreja. O versículo 11 do nosso texto, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim, ou seja, com o objetivo de que sejais
confortados. Então, estamos falando de dons e de conforto. Versículo 12. Isto é, para que juntamente convosco. Como pensar numa igreja segregada? Hein? Como a defender, é impossível fazer isso, mas há pessoas que tentam, como defender a hipótese de uma igreja segregada? Não. Os dons, o conforto, o consolo, o encorajamento, eles estão umbilicalmente ligados a esta verdade, a esta máxima da igreja, segundo a qual a igreja precisa estar junta. Então aqui o termo convosco, o termo juntamente, e Paulo diz, para que eu seja consolado, um crente da envergadura de Paulo, um homem, um apóstolo, um grande servo de Deus, ele via na igreja a necessidade de desfrutar de tais bênçãos. Paulo via e lia a igreja como sendo canal de bênção, tanto do ponto de vista de dons espirituais, quanto do ponto de vista de conforto, para o consolo, para o encorajamento. Ele queria comunicar, ele queria receber, ele queria confortar, ele precisava de conforto, ele queria consolar, ele necessitava de consolo. Para que, juntamente convosco, eu, pronome pessoal, primeira pessoa, né? Paulo faz questão de enfatizar, para que juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua. Então nós estamos vendo aqui bênçãos decorrentes da grande bênção. Bênçãos que são afluentes da bênção principal. Qual é a bênção principal? A igreja desfruta de posição em Cristo Jesus. Ela vive debaixo da graça de Jesus, da graça salvadora. Ela desfruta da paz com Deus e, por causa disto, ela é capaz, ou alguém pode dizer, ela é capacitada pelo Espírito, é também verdade. Ela é capaz de canalizar, de fruir de si bênçãos espirituais. A igreja, neste sentido, nesse aspecto, ela é sim fonte de bênção, de dons espirituais, de conforto, de consolo, para que ambos, ou seja, para que juntos, para que todos nós sejamos, em todos os níveis, em todas as necessidades, confortados, consolados, encorajados. Não são assim as mutualidades uns aos outros? Né? O termo uns aos outros, ele se depreende desta verdade. A companhia dos irmãos, portanto, é imprescindível, sim. Não vamos minimizar a necessidade de estarmos juntos por causa da situação em que nos encontramos. A gente vai fazer o culto virtual, tem o YouTube, tem o Facebook, hoje tem o WhatsApp, tem as mídias digitais, tem o telefonema. Estas coisas, elas são acessórias, elas são periféricas, laterais. Elas não o substituem, não têm poder para isso e nunca o farão. Substituição do encontro coletivo. O povo de Deus é povo de assembleia, é povo de ajuntamento, é povo de estar junto na presença de Deus. Nós não vemos no Antigo Testamento, sobretudo, o nosso Deus como sendo um Deus de festa. Que história é essa de festa sem gente? De festa sem povo? Festa dos tabernáculos, festa das trombetas, a própria festa da Páscoa, a festa do Pentecostes. E depois, a grande festa que está prevista, que está
preceituada na Escritura as bodas do Cordeiro, a grande festa celestial que participaremos. Então, nosso Deus é Deus de festa, é Deus de ajuntamento, é Deus do povo. O povo precisa estar junto. E uma vez que desfrutamos de bênçãos celestiais, imutáveis, inalteráveis, que não vencem, que não têm prazo de validade, bênçãos eternas, garantidas pela graça de Jesus e pela paz que desfrutamos com o próprio Deus, em decorrência disto, podemos desfrutar da companhia um do outro, e isto vai gerar bênçãos sem par. Paulo sabia disto, todos os apóstolos sabiam disto, Jesus planejou a sua igreja funcionando desta forma. Portanto, a companhia dos irmãos é imprescindível. E esta mensagem, neste culto à noite, é para nos alertar quanto à importância do povo de Deus estar unido, estar reunido. Esta é a expressão melhor. Unido nós estamos, por meio de um só Espírito, mas o povo de Deus precisa estar reunido. E isto deve nos levar a algumas considerações. A oração, por exemplo, permanente, para que voltemos a nos reunir com a permissão de Deus, com a bênção de Deus, Deus é o maior interessado em que nós nos reunamos. Portanto, descansemos do Senhor. Ele é soberano, Ele sabe que a igreja precisa estar reunida para ser canal de bênção mútua, para que ela compartilhe, para que ela seja encorajada, consolada. Quanto ensinamento podemos extrair de uma passagem como esta, e como isto alegra e traz esperança ao nosso coração. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é uma ilha, ninguém pode se isolar, ninguém pode prescindir do outro. A igreja está configurada desta forma, de modo que funcione organicamente, do ponto de vista espiritual, que todos nós estejamos à disposição de todos e vivamos uns pelos outros. Não somos salvos pela igreja, é verdade, mas vemos o que é salvação na igreja. A igreja não salva, mas a igreja vive a salvação. A igreja experimenta a salvação. Quem naturalmente Deus usará para nos fortalecer, para nos encorajar? Quem Deus vai usar para nos consolar? Quem Deus vai usar para nos animar? A igreja, o povo de Deus. Paulo, o grande Paulo, esperava que os irmãos de Roma o encorajassem, o consolassem, o ajudassem. E assim deve ser conosco. Por mais firmes que estejamos na fé, e tomara que todos nós estejamos firmes na fé em Cristo Jesus, inabaláveis, esperançosos, confiantes na posição que já desfrutamos, a realidade espiritual desfrutada em Cristo Jesus, tudo isso nos fortalece, mas não podemos minimizar a necessidade do outro, de estar com o outro. A igreja, ela reúne em si, por causa de Cristo Jesus, qualidades que são necessárias, não são opcionais, mas são necessárias para o crescimento espiritual. Não se cresce espiritualmente sem a igreja. Não se compartilha dons espirituais sem a igreja. Onde encontraremos consolo, senão na igreja? Como pensar em encorajamento espiritual que não seja na igreja? Nossa dependência dos irmãos, ou seja, nossa dependência mútua, e hoje nós vivemos um tempo, não somente por conta do isolamento social, isto é relativamente recente, mas o tempo em que vivemos, o espírito do tempo que nos norteia, ele cada vez mais vai colocar as pessoas distantes umas das outras. É um tempo
de isolamento, em que o indivíduo é priorizado em detrimento do coletivo. O egoísmo, o hedonismo são características muito marcantes do tempo em que vivemos. O que importa é o eu, o que importa é o indivíduo em detrimento do coletivo. Não é assim a igreja. Nossa dependência dos irmãos, ela expressa, ela é um extrato da nossa dependência de Deus. Dependemos de Deus, e isto está expresso quando dependemos uns dos outros. Foi assim que Deus planejou sua igreja. Paulo, ele não foi salvo pela igreja em Roma, mas desejou desfrutar as bênçãos da salvação com eles. Os versículos 11 e 12 são claríssimos nisto. Ele não foi salvo pela igreja, ninguém o é, mas ele desejou desfrutar as bênçãos da salvação com aqueles irmãos. E queremos e desejamos desfrutar as bênçãos da salvação com o povo de Deus, com a sua igreja. A necessidade bíblica de estar com os irmãos excedia os limites que lhes eram impostos. Então, Paulo tinha o limite da própria convivência pessoal com aqueles irmãos, da sua presença lá. Havia limites também do ponto de vista de comunicação. Hoje, do ponto de vista de comunicação, temos mais facilidades, temos melhores condições que Paulo. Hoje há limites para a nossa comunhão, sem dúvida, estamos vivendo isto. Mas nenhuma destas coisas deve anular a dependência que temos uns dos outros. Pelo contrário, o objetivo desta pregação aqui hoje é para que nós reforcemos, por causa da limitação em que nos encontramos, a limitação que vivemos, que reforcemos a dependência uns dos outros. Não podemos prescindir do outro, não podemos prescindir da convivência mútua, de estarmos unidos, reunidos, ligados. Já estamos ligados intimamente por meio do Espírito Santo, e que isto se reflita, que isto se expresse em nossas reuniões, em nossos ajuntamentos. Estar com os irmãos é mais que convivência social, embora este elemento de convivência, da sociabilidade, esteja presente na vida da igreja, e às vezes a igreja ela erra valorizando isto, sobrepondo isto a outros princípios fundantes, princípios importantes da natureza da própria igreja. Estar com os irmãos é mais que a convivência social. Trata-se de expressar mutuamente a realidade que já desfrutamos em Cristo Jesus. Somos amados por Deus, somos santificados por Deus em Cristo Jesus. A graça de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo está sobre nós, e por causa disso desfrutamos da paz com Deus. Daí decorrem todas as bênçãos, daí decorrem todos os benefícios espirituais. O versículo 10, ele vem ao encontro do que estamos falando. Pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Parece que Paulo escreveu essa oração hoje. Hoje, ela é absolutamente cabível. A palavra de Deus é atemporal, então ela cabe em todos os momentos, mas impressionante como esta oração deve estar presente em nossos lábios, em nossos corações, hoje. Hoje, mês de junho, dia 7, domingo, século 21, 2020, que Deus nos conceda a bênção de estarmos juntos de novo, porque isso é necessário, isso é imprescindível, mas descansemos, Deus sabe disto. Deus sabe
que o seu povo precisa estar reunido. Podemos orar por isto, mas podemos também descansar, porque isto está no coração de Deus. A oração do apóstolo é atualíssima, mais atual, impossível. Versículo 10, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, Deus sabe o tempo, pela vontade de Deus, a vontade é sempre de Deus, que se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. O modelo bíblico da igreja transcende quaisquer circunstâncias, quaisquer limitações. Qual é o modelo bíblico de igreja? A igreja precisa estar unida, reunida, junta, o ajuntamento do povo de Deus. Disto, por causa da posição que ela desfruta em Cristo Jesus, todas as bênçãos celestiais serão possíveis. Paulo fala de comunicação de dons espirituais, de consolo e de conforto, dele para os irmãos, dos irmãos para ele. E a igreja é isso, desfrutamos destas coisas. Igreja que mutuamente cresce, edifica, fortalece, encoraja e consola. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda, de acordo com a sua vontade, no tempo que lhe aprouver, ocasião para que estejamos reunidos de novo. Deus nos abençoe. Vamos cantar mais um hino de louvor ao nosso Deus. Vamos louvar a Deus. Deus é digno de ser adorado, de ser exaltado. Cantemos juntos. Graças a Deus por mais um culto
que pudemos prestar a Ele, exaltar seu Filho amado, celebrar sua presença, seu senhorio sobre nossas vidas. Graças a Deus pela palavra proclamada, pregada, considerada, que ela atinja os propósitos de Deus em nossos corações, não volte vazia para Deus sua palavra, que tenhamos uma noite agradável, uma semana abençoada diante de Deus, que sejamos guardados por Deus, que a nossa igreja viva intensamente o evangelho que Deus nos confiou. Vamos orar encerrando este culto. Nosso Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos decorrentes da tua graça, da tua paz. Te louvamos porque o Senhor nos ama, o Senhor nos santifica e queremos responder a este amor, sendo consagrados, separados, vivendo para a glória do teu santo nome. Te agradecemos por esta noite, por mais um culto, que este culto tenha chegado ao teu trono, por meio da fé em Cristo Jesus, por meio da bênção do Espírito, que esse culto agrade o teu coração. Pedimos a tua bênção sobre a igreja de Vila das Belezas, que esta igreja sirva ao Senhor com alegria, viva para a glória do teu santo nome, necessite, anseie por reuniões, por encontros coletivos, ore por isto, respire isto, espere isto no Senhor. Graças te damos, Deus, porque podemos contar contigo em todas e quaisquer circunstâncias. Livra-nos do mal, nos dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.